que eu já tava achando lindo, se foram por água abaixo. Ali já não gostei. Mas enfim. Aí ela disse assim, mãe, era um delírio só. Tu é a Daisy Nunes, Miss Brasil? Se pode voltando, segunda temporada, a gente tá começando agora e com um visual, Mini, diferente. Novíssimo. Novíssimo, a casa reformada. Exatamente, essa mesa, então, patrocínio da Marcati Móveis aqui de Gravataí. Referência na região, quando o assunto são móveis, né? E foi aí que foi possibilitada essa mudança de cenário. Contamos com o Marcati também, claro, com Globes, né? A grande Globes que fez a parte aqui visual da parede, até assim, vou ter que contratar o Globes, não adianta. E tem o risco de essa mesa não estar mais aqui, porque eu vou ter vontade de levá-la lá pra casa. Dá vontade, afanar, né? A mesa, sabe? Dá vontade, mas ela é grande, não dá pra tirar mais, viu? É verdade. E a gente tá começando, Mini, com uma entrevistada, uma convidada, que é uma referência no Brasil, para uma população inteira. O Brasil que tem a maioria negra, né, a maioria de pessoas do país, e ela é a primeira, né, porque nunca perde o posto, né? Com certeza. A primeira mulher negra a ser Miss Daisy Nunes. Muito obrigado por vir aqui. Imagina, que prazer estar aqui com vocês, Thiago e Mini. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Imagina, é incrível, né, Thiago? Como veio o nome da Daisy, assim, e a gente falou, meu Deus, aquela mulher potente. Opa. Porque não é só lembrada pela beleza, mas também pela potência. Então, muito obrigada. Imagina, obrigada eu. Por ter aceitado o nosso convite estar aqui com a gente. Obrigado. Eu queria te perguntar justamente isso, assim, beleza, né? Porque tu és eleita lá em 86 pela beleza, né? A primeira negra, certamente tiveram negras belíssimas, mulheres negras belíssimas antes, mas provavelmente, né? Não chegaram. Não chegaram. Não chegaram à vitória. A coroação. Provavelmente, Exatamente. o que representou pra ti, ou o que representa até ter esse símbolo que tu vai carregar pra sempre, né, Daisy? É verdade. Esse é uma coisa que eu digo para os meus amigos. Eu digo, olha, gente, meu nome é Daisy Nunes e o sobrenome é Miss Brasil. É verdade. Mas é exatamente Porque é o que isso. as pessoas falam, né? É impressionante, assim. Eu tô, às vezes, na rua, qualquer lugar, seja no supermercado, seja no elevador, qualquer lugar, as pessoas olham, elas ficam olhando para mim. Eu tô ali, né? Faz de conta que eu não tô observando, mas eu tô observando. E aí, né, eu fico mexendo no celular, assim, muito... E aí, daqui a pouco, quando eu levanto, assim, os olhos, a pessoa olha pra mim. Tu é a Daisy Nunes, Miss Brasil? Ela mesma. Eu digo, é ela mesma. Né? E as pessoas, ai, que maravilha, que não sei o quê. Então, é uma coisa que realmente eu vou carregar. Né? Isso aí, pra mim, já tá mais do que aceito, digamos assim. Vou ter que aceitar, não tenho o que fazer. Né? Mas foi, assim, algo muito representativo, de fato. Né? Lá em 86. Claro que antes de mim nós tivemos candidatas que participaram, né? Inclusive em 64 tivemos Vera Lúcia Couto, foi Miss Guanabara, tirou o 2º lugar no Miss Brasil, né? E a Vera Lúcia conta que na época desfilando, assim, ela escutava barbaridades, né, das pessoas. Tipo assim, o que tá fazendo aí? Tinha que estar no tanque. Racismo puro. Puro, imagina, em 64, né? Plena ditadura. Bem o né? ano do golpe. Exatamente. Então, assim, ela escutou barbaridades, né? E quando chega eu lá em 86, então, a única candidata negra dentro do concurso, é claro que eu não imaginava, né, a vitória. E é óbvio que toda candidata que está no concurso quer ganhar. Ninguém vai lá para fazer figuração. Fazer figuração. Sabe assim, se é coadjuvante. O importante é participar, não é? Isso tu até diz, né? Mas não é bem assim. Pros filhos a gente fala, né? Sempre. Mas lá dentro... Tu diz a paz mundial e importante é participar. A paz mundial é importante participar, exatamente. Então, assim, quando se deu o anúncio, né? Que o Silvio fez o anúncio, e eu acho que nem ele acreditava, obviamente. Apesar de ele saber, porque foi assim, o Silvio Santos fazia 3 concursos
estaduais dentro dos programas do SBT. Ele fazia o Miss São Paulo, o Miss Rio de Janeiro e o Miss Rio Grande do Sul. O Miss Rio Grande do Sul não era feito no estado, era feito em São Paulo. Então, quando eu fui participar da 4ª seletiva do Miss Rio Grande do Sul, eu fui para São Paulo. E lá eu fui votada para ficar classificada para a final do Miss. Quando eu voltei para a final do Miss, foi dentro do programa do Silvio, no domingo, que era o programa mais visto, aquela coisa toda. Então, ele fazia as finais desses estaduais, ele fazia dentro do programa dele, no domingo. As outras seletivas aconteciam no programa da Hebe, no programa do Flávio Cavalcante, no programa do Gugu. Eu tive, posso dizer que a sorte, de ter a minha seletiva dentro do programa do Silvio e a final dentro do programa do Silvio. Então, por 2 vezes, eu estava lá. E por 2 vezes, ele viu que a minha votação foi unânime. Então, ele... Já tinha o destaque. Já cheguei no Miss Brasil com, né, um com certo... a estrelinha. É ela. Pintei lá minha estrela e era isso. E claro, o concurso foi acontecendo, né, mas com tantas belezas diferentes dentro do concurso, a gente nunca imagina. E quando ele abriu minhas notas, que ele abriu por... ficou eu e São Paulo, né? Entre eu e São Paulo, abre que nota, abre São Paulo, abre Rio Grande do Sul. E como a gente estava no Ayambi, e a torcida, obviamente, maior era para São Paulo, abre Rio Grande do Sul. Porque todo mundo achava, obviamente, que São Paulo seria a vencedora. Bom, e ele abriu minhas notas e eu fiz 115 pontos, né? Que se eu tivesse ganho 10 de todos os jurados, eu ia a 120. Nossa. Ele abre São Paulo, e São Paulo vem vindo ali, tá? Fez 40 pontos, 4 nota 10, ele foi lá brincar comigo, e o coração? Não. A cada nota, como é que faz? Ai, não sei te dizer como é que eu fiz. Tu tinha quantos anos naquela época? 18 anos. Eu não sei, assim, eu tava ali, sabe? Só o corpo presente. A minha alma acho que já tinha sumido. E aí eu digo, meu Deus, que loucura isso, né? Esse homem vem aqui me atossicar. E aí quando ele começa essa nota deve ser do fulano, porque tinha essas coisas. Essa nota deve ser do ministro tal que estava lá. 8. Essa nota deve ser do fulano. 8. Para São Paulo. Para São Paulo. Essa nota do fulano. 8. E tu, opa, tô digo, grandona. Só um pouquinho. É agora. Aí na 4ª nota 8, eu digo, só um pouquinho. Peraí. Eu digo, bom, daqui a pouco vem uns 10, né? Vai ver que ele mistura, porque ele ficava mexendo naquelas coisinhas ali. E não veio os 10. E ela tirou o resto do 8, e aí, claro, lá pela, acho que 5ª nota, eu já sabia mais ou menos que eu tinha vencido aquele negócio. Sim, porque se tu fez 115 dos 120 possíveis, né? Ela teria que... Aí ela fez 101, acho, não me lembro. A situação dela estava pior que o Inter. É melhor não falar. Não, eu melhor acho não falar que desse não, assunto. não. É uma tristeza. Mas, enfim, deixemos este assunto para um outro momento. Exatamente. E aí... A gente já recém começou a conversar. Não vamos chorar aqui, Tiago. Poxa vida. E aí vem a vitória. Por que é importante para uma pessoa negra conquistar algo que só os brancos conquistavam? Porque assim, nós dois somos brancos, a gente nunca vai sentir a dor do racismo. Nós podemos ter empatia, ser antirracistas, claro. a gente deve ser sempre, mas eu não sei o que tu sente quando tu é olhada ou chamada de algo. E a gente tá falando de 86. Hoje, não sei se tu concorda, pelo menos se tem um debate maior sobre, né? Não que o racismo não exista. Que houve uma melhora, né? Eu acho que hoje, educação, né? hoje Mas se por fala. que é importante? Porque a gente não se via bonito. Porque o negro não era uma pessoa bonita. Entende? Não existia beleza. Não era sinônimo de beleza. Não era. Não, bastava ser negro. E já, sabe? É qualquer coisa, menos ter beleza. Por que não tinha beleza? Porque tem os lábios grandes, ou porque tem o nariz grande, ou porque tem aquele cabelo gigante, enfim, ou porque tem o quadril mais largo, né? Biotipos. Eu, como na época já era modelo,
Então eu era toda esguia, assim. E na época, inclusive, hoje está muito comum a Miss ser extremamente esguia, né? Inclusive, eu acho que as Miss estão mais parecendo modelos do que Miss mesmo. Mas na minha época, a Miss tinha que ter um pouco mais de corpo. Não é que tinha que ser forte, não, mas ela tinha que ter curvas. Mais curvas. E eu era uma pessoa seca. Seca. Magra, magra. Tanto é que se parar para analisar, as meninas que participavam comigo tinham mulheres, meninas, mais corpulentas, não que fossem gordas, não era isso, mas elas tinham mais curvas. Tinham mais bumbum, tinham mais coxa, né? Tinha mais cinturadinha e tal. Eu era mais magra, tanto é que eu lembro que eu cheguei a tomar um remédio para engordar um pouquinho, né? Eu cheguei a tomar um remédio para engordar um pouquinho, mas assim, foi questão de, acho que 2 dias no confinamento e os 5 quilos que eu tinha conseguido conquistar, que eu já estava achando lindo, se foram por água abaixo. Então, quando eu cheguei na final do concurso, eu estava exatamente magra, como eu sempre fui. Né? Mas, enfim, acabou que deu certo. E eu só fui me dar por conta da importância, do feito, enfim, uns 3, 4 dias depois, né? Porque logo no outro dia eu já tive que fazer capa de revista e entrevista e bababá, e não se parava. E na época não existia internet, né? Vamos sair, pontuar, isso vai fazer 40 anos ano que vem. Então, não tinha internet, as coisas a gente tinha que ler nas revistas, nos jornais, né? Tinha que ir na banca, comprar, adquirir, né? Então, eu só fui me dar conta quando eu comecei a ler, assim, o que a imprensa estava falando, o que tinham achado, o que estavam dizendo, E aí eu disse, meu Deus, que responsabilidade. Eu com 18 anos, e agora? Imagina, 18 anos. Faço o quê da minha vida? Sigo em frente, eu não tenho como voltar atrás, né? Eu sempre disse, assim, o grande esteio disso tudo sempre foi minha mãe, né? Ela daqui e dali foi me levando e me mostrando como as coisas eram. E eu fui seguindo, assim, o caminho. Então, eu me lembro quando eu cheguei no Miss Sudamérica, que foi na Venezuela, era um concurso que acontecia antes do Miss Universo, né? Eram só para as latino-americanas. A única que não participou desse Miss Sudamérica de 86 foi a Miss Paraguai. Paraguai. E aí, eu lembro até que eu estava com ela no quarto, eu fiquei no quarto sozinha, porque sempre 2 misses, né, que dividem o quarto. Eu fiquei no quarto sozinha, era ano de Copa do Mundo, né? Me lembro que eles me liberaram para assistir Brasil e França, que nós perdemos. E fomos eliminados da Copa. Ali já não gostei. Mas, enfim. Mas eu lembro que chegando lá, assim, foi difícil para mim, né? Porque eu cheguei na Venezuela sozinha, sem o meu esteio. Cadê? A minha mãe? Não estava. Né? Então, eu tive que me virar sozinha ali. Por sorte, conheci as meninas, foram muito bacanas comigo. A Miss Argentina, a Miss Peru, a Miss Bolívia. Tinha muito apoio entre vocês? Porque eram todos, eu vou usar a expressão crianças, no sentido de não terem maturidade ainda para o tamanho, né, do concurso. Eu vou te dizer ali que eu acho que a que tinha mais idade, mais idade. Eu acho que era a Miss Venezuela mesmo, que eu tinha 22 anos na época, 22, 23. E podia ser até 20. Era de 18 a 24 na época. Era essa a distância, a faixa etária era essa. Não era. Não podia ter menos de 18 e não podia ter mais de 24. Então, assim, a gente nunca teve. As pessoas imaginam que que a disputa é tão acirrada que a gente, né, briga e tenta sabotar uma outra, e não é isso, né? Não existe isso, a gente se apoia sempre. Eu lembro que eu, dentro do Miss Brasil mesmo, emprestava minhas roupas, algumas roupas que eu levei, que eu não ia usar, ou que eu achava que não ia usar, mas enfim, a colega estava precisando. Tu tem? Tem, toma. Minha mãe ficava braba. É que tu emprestou a roupa? Como é que tu vai usar? Vamos dizer que tu pegou a roupa da outra pra... Eu digo, mãe, relaxa. Eu tenho muita roupa aqui. Né? De repente eu não vou usar aquela roupa ali, eu vou usar outra. Né? Então tinha essas coisas, ela ficava meio brava comigo. Enfim. E
E aí, depois desse Miss Sudamérica, que foi muito, muito interessante o concurso, eu fui pro Miss Universo. E aí, chegando lá, eu lembro que eu disse assim, meu Deus do céu, queria tanto falar português. Né? E aí eu pensei, bom, eu vou ficar com a Miss Portugal. Mas não é o mesmo português meu. É estranho. E eu digo, ai, meu Deus, tá? E ficava pensando, ia pensando no voo. E aí, quando eu cheguei, que a minha chaperona, que é eu digo, o anjinho da guarda, que cuida de 2 Miss, cada 2 Miss tinha uma chaperona, um anjinho desses aí. Que eu cheguei lá e ela disse, oi, Daisy, tudo bem? É brasileiro. Eu olhei, eu digo, tu fala português? E ela se fala. Falo porque eu morei em Minas Gerais, morei em Belo Horizonte, fiz faculdade de jornalismo em Belo Horizonte. Minha filha nasceu lá, né? Eu morei 7 anos em Belo Horizonte. Mas não era brasileira, Não, ela. panamenha. Olha aí, que Panamenha. legal, que legal. Etílvia é o nome dela. E eu disse, meu Deus, me abracei nela como se estivesse abraçando a minha mãe, assim, né? Me senti em casa. É um pedaço de casa, né? É, um pedaço. É. E aí a gente foi conversando, assim, no meio do trajeto. E aí ela me disse uma coisa muito engraçada, assim, Daisy, vai ter bastante gente te esperando no hotel. Eu disse, por quê? Tipo assim, a troco do quê? Que as pessoas vão estar me esperando no hotel, né? Ela disse assim, nós chegamos num domingo. Ela disse, porque... Qual foi a cidade? no Panamá, na cidade do Cidade Panamá do mesmo. Panamá. É. E aí ela disse, porque na quarta-feira o Miss Brasil passou na televisão aqui. E o Silvio vendia o concurso. Ele vendia para vários países que falavam espanhol e tudo. E compraram lá no Panamá e passaram o concurso numa quarta-feira. Eu cheguei num domingo. E aí disse assim, todo mundo ficou encantado contigo, quero te conhecer. E eu pensei, imagina, vai ter um monte de gente. Pensei, meia dúzia de gatos, já tá lindo, né? Pra quem nunca foi no Panamá, pensa. Claro. Já tava achando maravilhoso. E aí tá. As meninas foram descendo do ônibus, eu fiquei por último ali, a gente conversando, continuei conversando. Quando eu desço, assim, que eu pisei fora do ônibus, foi uma ovação, assim, uá! O povo. E eu me assustei e voltei para dentro do ônibus. Rapidamente. Eu digo, mas o que é isso? E ela disse assim, eu não te disse que ia ter muita gente te esperando. E foi assim o tempo inteiro. Eu tinha uma torcida no Panamá que eu não sabia que existia até então. Que legal. Foi muito bacana, assim. Eu me senti muito em casa no Panamá. Né? Onde ia, tinha gente gritando Brasil, 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 Brasil. Então, foi muito bacana essa recepção que eu tive, né, no Panamá, e todo o tempo que eu tive lá, desde o primeiro dia que eu cheguei. Na verdade, no outro dia, né? A gente saía de manhã e tinha os compromissos, o ensaio da coreografia dos trajes típicos, ensaio com o professor de canto, porque a gente tinha que cantar 2 músicas do Miami Sound Machine, e e não sei o quê. E toda vez que eu voltava pro hotel, tinha uma mesa assim, onde ficavam 2 policiais femininas, né? E tinha quarto pro lado e quarto pro outro. E aí eu chegava ali, elas assim, Brasil, entregavam uma rosa. Que legal. E aí, na rosa, tinha um cartãozinho. E nesse cartãozinho dizia assim, com carinho, Charles. Eu recebi 30 rosas, assim. Que legal. Todos os dias ele me deu rosas. Eu fiquei 30 dias lá. E quem era o Charles? O Charles era um apaixonado por concursos de beleza, assim. Ele sempre acompanhou e... E que delicadeza, né? Coisa mais querida. Que O Charles, ele era bem delicadeza. pequenininho. Tu Bem baixinho. conheceu o Charles? Sim. Ele se apresentou pra mim no final. Que legal. Sou eu, Charles. Casa comigo. Ele não falou nada assim? Não. Charles só foi fofo. Charles, desculpa, Charles. Charles Não. só fofo. Só fofo. Eu quero um brasileiro, Charles. Não, ele foi fofo só. Que Mas amor. muito querido, assim. Ele foi um gentleman, né? Uma pessoa muito, muito simpática, muito agradável. Aí eu lembro que depois do Miss Universo, eu ainda fiquei 2 semanas praticamente no Panamá, porque não tinha voo pro Brasil. Essas questões.
E aí o Charles me levou para conhecer algumas coisas do Panamá e tudo. Eu e minha mãe, Charles. coisa mais querida. Ai, Charles. Um amor, o Charles. Tu manteve Pena que eu algum contato? perdi o contato Pois do é, Charles. eu ia te perguntar. Ai, queria tanto achar. Nem a minha chaperona eu consegui achar ainda. Ele era... Eu tento. Bom, não sei se ele vai estar... É que eu não sei o sobrenome do Charles. Sim. Era quem só sabe? Charles. Das que- rosas. Charles das Charlie Rose. Charlie Rose. Ai, o Charles, eu não sei o sobrenome do Charles, então não sei, não consigo achar. É uma pena. Uma 40 pena. anos depois, imagina esse Imagina, encontro. que lindo que seria, hein? Seria. E não deve ter um reencontro de vocês? Porque vai fazer 40 anos agora, né? Ah, dificilmente, né? Pois é, pra Dificilmente. localizar todo mundo, Não, dificilmente. De vocês que eu digo das Miss, né? Das Brasil nós vamos fazer. Ah, das Brasil. Das Brasil nós vamos fazer, né? Em São Paulo vai ser. Já legal. nos organizamos, vai ser em abril. Que legal. Vai ser final de abril, assim. Eu acho que quando a gente se confinou. Porque a gente se confinou dia 30 de abril. Que legal. E o concurso aconteceu no dia 17 de maio, né? Nossa, 18 dias. Era uma coisa, assim, intensa. E o que era avaliado, assim, desde naquela época? Porque a gente vê que mudou bastante, né? A questão do que é analisado num concurso de beleza hoje, né? Ah, não mudou. é só a beleza, Não, né? não é só. Mas ali também não era só a beleza. Mas claro que a beleza ali contava um pouco mais do que hoje, digamos, né? Hoje existem outras coisas para se analisar numa Miss. Nós estamos aqui falando da era da internet, das redes Do sociais, do posicionamento, posicionamento. Naquela época existia ainda muito tabu, né? Então a Sim. gente oscilava ali, nem se posicionar de mais e nem de menos, sabe? Assim, Sim, não era uma ainda coisa... sobre o posicionamento da mulher como um todo, né? Exato. Hoje não, hoje as meninas já vão, né, com as suas posições firmes, assim, não? Eu penso assim, papapá, e discute, inclusive as perguntas, né? Naquela época eram perguntas brandas. Hoje não, hoje as perguntas são mais instigantes. E as meninas, então, precisam estar atentas a isso, né? Claro que não é só beleza, mas obviamente que se tu conseguires reunir o maior número de predicados, digamos assim, tu, É que imagina, né? A gente numa tá- pessoa só, né? E tendo beleza, ó, A melhor gente aí. está pensando em 40 anos atrás. E que bom, né, que hoje mulheres são empreendedoras, Sim. donas de uma agência, têm suas profissões, trabalham, verdade. estudam, né? Se fosse pegar, provavelmente naquela época, quantas de vocês iam imaginar que iam ser donas de um negócio, ou iam ser médicas, ou iam ser advogadas, ou iam ser, né? Mudou bastante. Eu acho que não se pensava muito Sim. nisso, né? Porque, não era. porque uma construção, era uma social. construção social machista, né? Sim. E que com o tempo vocês foram, né, ganhando espaço, lutando. E aí eu queria te perguntar, tem a ver com isso que a Mini perguntou. Tu acha que os concursos de beleza, eles vão seguir ainda acontecendo? Porque, por exemplo, Garota Verão é um que já não tem mais. Pois Nem era sei tão o lindo, motivo. né? Era muito bonito, Mas né? a música até hoje eu lembro. E a voz do Sérgio do R, gente, Nossa, candidata. maravilhoso. Não, e Na era incrível passarela. que assim todo mundo parava pra Sim, ver aquilo. mas era era um lindo. sonho feminino Era também lindo. ter aquilo, né? Mas o Garota Verão, outro dia eu comentava isso com outras pessoas, assim. O Garota Verão, ele terminou a partir do momento que mudaram a essência dele. Ele era um Garota Verão, o nome já dizia Garota Verão. Perfeito. Tava ali, tava escrito no título do negócio. Quando o concurso fez 31 anos, eles resolveram mudar para escolher uma top model. Não tem nada a ver com Garota Verão. Exato. Aí não mudaram o nome. Não mudaram o nome, continuou Garota Verão. Existia em Santa Catarina o mesmo Garota Verão, só que lá eles mudaram para Top Model Verão. E aqui continuaram com Garota Verão. Então, assim, era uma disparidade de Sim, candidatas, porque imagino. tinha as esguias, as altas, as modelos, modeletes, e tinha as garotas. Entende? Perfeito. E aí foi que fez um ano, fizeram o segundo ano e os patrocinadores disseram, bom,
Se decidam. Perdeu-se. Não faz mais O que sentido. vai Não ser? faz mais sentido. E Sim. terminou em função disso. Acredito eu que foi muito em função disso, né? Isso é uma percepção minha, mas acho que foi. Quanto aos concursos de beleza, hoje, outro dia, a Maureen Mota falou sobre isso, né? Ela disse, mas será que cabe ainda concurso de beleza em pleno 2025? Eu acho que os concursos se perderam também um pouquinho, entende? Eles perderam um pouco eu sempre digo, faz anos que perderam o glamour. Faz muitos anos, muitos anos. Isso não é de agora. Mas eles também estão se perdendo porque eles não estão sabendo o que querem. Por exemplo, o Miss Universo mesmo, esse ano foi muito complicado. Exatamente. Não é? Esse ano foi muito... O Miss Universo é uma franquia complicado. que para nós é muito cara. Para nós, assim, é o concurso. Sabe assim? O top é o Miss Universo. Mulher, mais E sempre linda. foi. Mas por que foi? Porque nós tivemos 2 brasileiras eleitas Miss Universo. Não que a gente não tenha tido brasileira eleita Miss Mundo, não que a gente não tenha tido brasileira eleita Miss Beleza Internacional, mas o Miss Universo era algo assim grandioso. Então tivemos Ieda Vargas em 63 e tivemos Marta Vasconcelos em 68. As 2 na década de 60. Né? E acabou aí. Não tivemos mais nenhuma Miss eleita, Miss Universo. Tivemos ali perto, por exemplo, em 2007, com Natália Guimarães como vice-miss. Em 2020, com a Júlia Gama como vice-miss. E foi só. Né? Foi Depois, mais perto o mais que a gente perto chegou ficamos depois. em 2011, em 3º lugar. Ficamos com Priscila Machado. O concurso foi até no Brasil, Miss Universo. E depois ficamos em 5º. 6º, ficamos classificados, não classificamos durante 4 anos. Então, assim, o concurso foi se perdendo. Assim, eu vejo que hoje é tudo... Não vou dizer que nos outros anos não tenha tido uma politicagem, sempre tem. Mas eu acho que este ano, particularmente, foi muito escancarado. Foi muito escancarado. Foi muito dito, vendemos... Entrega porque já deu ruim no começo. Entrega. O concurso ele vem perdendo assim. Perdendo prestígio, né? Prestígio há Perfeito. muitos anos, tá? E aí foram surgindo outras franquias que foram engolindo o Miss Universo. Querendo ou não, o Miss Graham, o Miss Supranational. Né? Então, franquias novas. Mas uma questão comercial, bem comercializado, bem Sim, divulgado. Com show, com um palco bem lindo. produzido. Até com uma maior idoneidade, talvez, do concurso, né? Porque o que a gente viu em 2025 foi algo muito feio. chocante, Muito assim, feio. né? Feio. Muito. Um desrespeito por parte ali da organização Absoluto. com a Miss, né? E a sororidade entre elas também, de se tocarem por aquilo que aconteceu com ela, né? E depois a coroação dela, mas a coroação dela invalidada. Completamente, né? A grande maioria ali, pelo que se percebia e pelo que eu via nas redes sociais, era a Costa do Marfim. Costa do Marfim. Belíssima, negra, maravilhosa. Belíssima mulher com uma classe, com uma postura, assim, ela com tinha uma posicionamento, altivez. com tudo. Não, ela entregou tudo, Ela né? entregou tudo. Só mas não entregaram a coroa. Pois é, e aí então... o concurso cai no descrédito, né? certeza. Tu fazendo isso, eu sinceramente, eu pensaria diferente, né? No caso ali, se a gente parar para analisar depois do resultado final, a gente entende por que, por exemplo, a Miss México não saiu do concurso. Porque do jeito que ela foi insultada pelo Nawat, que é dono do Miss Graham. Ele é dono. Sim, está dentro do Miss Universo. O Miss Universo buscou. Então é tudo um conchavo ali. Existe todo um conchavo. Para mim é visível isso. Ficou quem? Ficou Tailândia, do Nawat, ele é tailandês. E ficou México, do senhor Raul, que é CEO do Miss Universo. Olha que beleza. Né? Botaram a negra lá em 5º lugar. Para não ter chance, porque se ela chegasse com a mexicana, ia ficar muito pior não dar o título para ela. Exato. Né?
Ou se chegasse com a tailandesa igual, então botaram ela em quinto. Isso aconteceu em 2012, por exemplo, com a brasileira, que foi a nossa gaúcha, a Gabriela Marcos, que participou do Miss Universo, tarará, e ela ficou em quinto. Sim. E que todo mundo achou E eu sempre disse que estava invertido um absurdo. aquela colocação. Deveria ser ela em primeiro e em quinto a americana que ganhou. Né? Mas, enfim. Então, aí tem muita política. É muita. E o que, que o país ganha com a representatividade de beleza? Existe algo que faça para explicar a politicagem? Não, né? Pra não mim, que não a gente tem nada. saiba, né? Não, bom, Não que a gente saiba. Talvez em eventos, não digo nem o país, mas o representante pode daqui a pouco fazer Sim, o representante, mais eventos, ele perde. Ele perde a Miss. Por exemplo, ele perde a Miss. A Miss Brasil vai pro Miss Universo e ganha o Miss Universo, ela passa a ser do Miss Universo. Perfeito. O Brasil nada pode fazer. Você ganha o nome, né, do país, Então, claro. aquela coisa, a brasileira foi a Miss Universo. Sim. Mesmo um pouco de prestígio aí, mas não sei se diretamente, né? Então é difícil tu dizer e entender certas atitudes. Infelizmente eu vejo que o concurso ele caminha, se nada mudar, ele caminha para uma extinção. Vai ficar lá. Ou então vai ficar realmente naquele mundinho, que é o mundinho Miss, que é um mundinho bem pequenininho, né? Porque muita gente nem sabia que estava acontecendo o concurso. Tu imagina. Exatamente. Antigamente as pessoas, todo mundo sabia. Paravam, exatamente. Pois é, então. Tu falou agora há pouco, né? Assim, colocaram a negra lá em quinto lugar. Noto na tua fala até assim, pelo menos eu entendo, eu entendi assim, bom, ela também é negra e vou colocar lá em quinto lugar, talvez pensando num preconceito da cabeça do jurado. Tu passou por muito preconceito. Eu lembro da Glória Maria, uma vez ela deu uma entrevista quando eu trabalhava lá na Rádio Gaúcha, e ela relembrou que quando ela apresentou o Fantástico, ela recebeu, acho que eram cartas, dizendo o que essa macaca quer fazer aí apresentando. Sim, imagina, Fantástico, né? imagina, na minha casa, sabe? Entrou na minha casa. Até dá um negócio de falar isso, mas importantíssimo ela falar isso, inclusive, para denunciar, claro. né? Tu passou por situações parecidas, assim, xingamentos semelhantes? Ou mas aquela negra. Xingamentos não, mas assim, na época, lá em 84, então, quando eu representei o Internacional no Rainha das Piscinas e venci, né? O Rainha das Piscinas foi o último também que aconteceu. Acabou ali. Que era também bem glamouroso. Muito. O Rainha das Piscinas, posso dizer que ele era um garota-verão do passado. O Ranzolin apresentava. Sim, o Ranzolin e a Tânia. Tânia Carvalho. Os dois apresentavam o Rainha das Piscinas, né? Era no Gigantinho, o Gigantinho lotado. Era um barulho daquelas torcidas, era uma loucura. E eu ganhei, eu era estudante, eu tinha 16 anos. E na época eu me lembro que eu tinha para fazer na segunda-feira, isso foi num sábado, na segunda-feira eu estava no centro da cidade, Porto Alegre, fazendo um trabalho na biblioteca pública. Aí saí do meu trabalho, fui pegar o ônibus, né? Entrei ali pela Rua da Praia, e aí tinha um casal bem na minha frente, assim, conversando, né? Um casal, não sei se colegas, amigos, enfim. E a menina perguntou pro rapaz assim, tu assistiu o Rainha das Piscinas no sábado? E quando falou Rainha das Piscinas, o meu ouvido já, né? Opa! O assunto é comigo. Me interessa, vamos falar mais. Me interessou. E aí o rapaz disse que não tinha assistido, né? E aí ela diz... Ele pergunta, mas e quem ganhou o concurso? E ela simplesmente diz assim, tu vê, no meio de tanta loira, eu vou ganhar justo uma negra. Puxa, eu era a única que tinha ali. Né? Mas tá. Aquilo foi, assim, um latão d'água em cima de mim. Eu sabe assim, quando tu não tem reação? Eu fiquei sem reação. Eu escutei aquilo e digo, isso que loucura, né? Mas tá, passou aí. Eu disse, meu Deus, será que realmente é isso que eu quero pra minha vida? Acho que não quero isso aí. Bom, passado um tempo, eu fui chamada para participar de uma seleção de um trabalho, para fazer um desfile de uma empresa que era de Santa Catarina e tal. Eu cheguei no local, conversar com os meus colegas que estavam ali, não sei o quê. Aí chegou o produtor,
Começa a conversar com a gente, explicar como é que ia ser o trabalho, aquela coisa toda, e diz, vamos sair daqui, vamos para uma outra sala que eu quero separar vocês por altura. Fazer grupos. Ok? Me levantei. Quando eu levantei, ele disse assim, tu não. E eu olhei para ele e disse, eu não? Por quê? Ele disse assim, porque os donos da empresa não querem negros no desfile. Tá, e por que tu tava lá, então, se eles não querem? Aí eu olhei, aí 2 colegas na mesma hora, assim, mas foi tão rápido, eles nem deixaram eu raciocinar. Eles pularam na minha frente e disseram assim, mas isso é absurdo! E não sei o que, e ficavam gritando com o rapaz. Né? E por que tu é um antiquado? Por que tu não sei o que? Porque tu não sabe. Eu voltei de Nova York há pouco tempo e lá as modelos que mais fazem sucesso são as negras. Por que não sei o que? E eu digo, calma, vamos se acalmar, calma aí. E o rapaz, né, ficou roxo. Sim, ele foi portador de uma mensagem, na verdade. Exato, não era ele o dono da Exato, empresa. Ele era o exato. produtor do negócio. Aí o que eu falei pra ele? Eu digo, deixa eu te falar uma coisa então. Vamos lá. Quando tu fores fazer qualquer trabalho, qualquer outro lugar que tu não dominas, tu vai numa agência e tu faz uma seleção, ou tu pede para essa agência fazer a seleção de modelos, tu tem que dizer qual é o perfil de modelos que tu quer. Porque se tu tivesse dito para a agência, eu não estaria aqui passando por esse constrangimento. Ensinou ele a fazer o trabalho dele ainda por cima. Eu digo, eu não estaria aqui passando por isso, porque com certeza a agência não iria me chamar. Entendeu? Agora, tu não disse, tu pediu, certo, os melhores modelos, ou enfim. Só que tu tem que especificar o perfil que tu quer. Porque eu disse, porque talvez também tu deves ter achado que no Rio Grande do Sul não se tem negros. Nós temos negros aqui. Então, assim, presta atenção da próxima vez. Eu disse, para tu não constranger outras pessoas, né? E é uma coisa tão delicada, né, Daisy? Porque por mais que ele não seja o emissor da mensagem, Sim. ele seja quem passou, o mensageiro. O mensageiro. Né? Existem tantas formas. Ele poderia ter dito de outro jeito. É racismo. Porque isso Com certeza. Independente do teor da mensagem, a forma como ele se expressa também né? Então, por isso que a gente fala tanto que não basta ser, né? Tem que ser antirracista, né? Não só porque a gente não sentiu na pele, que a gente não tem voz para falar sobre isso, mas a gente precisa ser anti aquilo. Exatamente. Não basta não concordar, tem que combater, né? Tem que combater. Exatamente. Porque é um problema de toda uma sociedade, né? Não é... As pessoas acham que é só tem muita gente que acha que é só um problema do negro, não é? Não. É toda uma sociedade, porque o que a gente precisa mudar é a cultura. Com certeza. Com certeza. É a cultura das pessoas, entendeu? Que hoje ainda, infelizmente, a gente vê aí vários casos de racismo explícito. Muitas vezes nas redes sociais é uma coisa que... Hoje em dia as pessoas, né, eu vejo que estão muito sem filtro, assim. Então elas acabam que... vomitando o que querem ali. Porque não querem, não estão preocupadas. Porque as redes, elas aceitam qualquer coisa, né? E a pessoa acha que tá ali falando pra ninguém, quando na verdade é bem o contrário, bem né? ao contrário. Exatamente. Hoje em dia é muito ao contrário. Nossa. Antigamente, tu até... Logo que Sim. surgiram as redes, tu até falava, né? Sim. E passava batido. Agora hoje Era não. terra sem lei, né? É. Hoje Sabe- não mais, né? Hoje não mais. Sabe que uma vez eu Não mais. entrevistei uma senhora de 90 anos de idade. E ela era num posto de saúde, ela tá falando de um tratamento muito legal, assim, que... Olha que interessante, o pessoal do postinho de saúde notou que ela estava tomando... Ela estava tendo complicações do coração. Estava desregulada, né, assim, o tratamento dela. E aí perguntaram, mas a senhora não viu que aqui na receita? E ela, eu não sei ler. Aí o posto fez uma caixinha. O sol nascendo, o sol a pino e a lua. Porque daí ela sabia que um era de manhã, o outro era meio-dia e o outro era à noite. E aí, linda a história. E aí eu fui entrevistá-la e aí eu perguntei assim, por que a senhora, né, não foi pra escola? A senhora lembra disso? Tem 80 ou 90, tá? Eu sei que é um... E ela assim, porque eu vivia na casa de uma família, ou seja, sinal de que ela era até escravizada, né? E aí a dona lá da casa dizia assim, não, a negra não precisa estudar.
deixa ela, porque ela era uma criança, quer dizer, ela não queria ir pra escola. Não, deixa a negra. Assim, ela me contou exatamente esta frase. Deixa a negra, ela não precisa estudar, ela não quer estudar. Então, assim... Não teve incentivo, né? Não, nenhum. Por quê? Porque ela era só uma negra. Muito Ela pelo contrário, ela era minimizada pela cor da pele. Exatamente, Exato. exatamente. Eu quero dizer que ela era, para aquela família, ela era só um objeto, assim. Uma coisa. Uma coisa. A tua mãe também é de uma origem muito humilde, né? Sim. Minha mãe... Qual é a história da tua mãe? A minha ela mãe contava... era lavadeira. Minha mãe foi lavadeira durante muitos anos, né? O sonho da minha mãe era ter feito jornalismo, né? Olha só. Impressionante, assim. E ela tem uma letra linda, assim. Mas não, ela não conseguiu, obviamente, estudar. Né? E aí ela foi crescendo e, enfim, teve que trabalhar. Foi fazendo o que ela conseguia fazer realmente era lavar a roupa para fora. Então, ela tinha ali os vizinhos, alguns vizinhos, e lavava a roupa dos jogadores de futebol, né, do Grêmio, porque ela é gremista. Puxa, Enfim. mãe. Eu tava te admirando tanto, mãe. Tá tudo bem, tá tudo bem. Ela é gremista. Perfeita não podia ser. Né, não existe perfeição. E aí, então ela passou a vida dela de adulto fazendo isso. Né? Foi isso que ela fez, até eu ganhar o título, até eu sair de Porto Alegre. Então a gente foi morar em São Paulo, aí depois fui morar no Rio de Janeiro. Né? Então, ela fez isso, assim. Mas ela sempre se comunicou muito bem, né? Sempre foi muito comunicativa, minha mãe. E sempre foi muito combativa, assim. Ela não se calava. Eu lembro que uma vez ela me contou uma história muito engraçada, assim. O leite era leite nas garrafas de vidro e a tampinha era de papel alumínio, né? E uma vez ela pegou um leite e tinha um bicho dentro. O que ela fez? Foi pra rádio. Denunciar. Foi pra rádio. A veia jornalística existia. Já tava ali. Foi pra rádio denunciar a Corlac. Porque tinha um bicho dentro. A Corlac era a única empresa que tinha de leite. E eu digo, mãe, mas por quê? Ela disse, imagina. Tu ainda compra o leite e já vem com um bicho dentro. Onde já se viu? Eu digo, toda razão, né? E nas situações de racismo ela também era combativa. Era também. Era assim. Eu me lembro que eu como ela era gremista, então eu me criei dentro do Grêmio, né? O que eu vou fazer, galera? Mas eu era, né, filho de uma gremista. Sou filho de uma gremista, enfim. E aí, desde os 9 meses, a minha mãe me levava para as piscinas. Passou-se anos e chegou a época do tal Rainha das Piscinas. Que era no Parque Gigante do Inter, não? Não, o Rainha das Piscinas, a minha mãe, o que ela me fez? Ela pegou um álbum que eu tinha feito umas fotos e levou para a diretoria social do Grêmio. Tá. Tipo assim, para daí participar do Garden Party do Grêmio. Entendi. Gente. Tá. Ficou lá. E ela já via o teu potencial, né? Ficou lá aquele álbum lá uma semana. Semana seguinte, ela foi lá buscar o álbum e saber da resposta. Quando é que seria o Garden Party? Para fazer a minha inscrição. Focada. Aí disseram para ela, olha, nós não vamos fazer Garden Party este ano. O Grêmio não vai participar do Rainha das Piscinas e tal. Deram uma desculpa lá, né? A mãe saiu de lá. Meio assim, né? Achou meio estranho. Mas, o que ela ia dizer? Ia chamar o povo de mentiroso? Não ia. E aí, eu conheci o diretor social do Inter num evento que nós estávamos. E aí ele convida, e aí eu digo, ela não vai deixar. Porque é do Inter. Pensei na hora, ela não vai deixar. Não acredito. E ela disse, sim, vamos conversar. Aí fizemos uma reunião com ele explicou como é que ia funcionar, que eles não faziam o concurso, que eles indicavam, né, a candidata, então que ele ia falar com a diretoria e tal.
Na semana seguinte, ele deu a resposta que a gente tinha adorado a ideia, né? Afinal de contas, ia ser uma negra representando Com o Esporte Clube certeza. Internacional. E aí ele disse, bom, então se vocês concordam, nós vamos fazer, vamos botar a faixa na Daisy tal dia, tal hora, no Chopin, papapá, bababá, bababá. E ela disse, então vamos. E aí eu recebo, antes de eu receber a faixa, sai a Rainha das Piscinas do Grêmio. Ou seja, teve o... Né? Ou Como seja, é que ela era? loira, de olhos verdes. Uma amiga minha, inclusive. Né? Então, assim, e aí logo em seguida lançam, sai nos jornais, Rainha das Piscinas do Esporte Clube Internacional e a Daisy Nunes de Souza, babá, é uma negra representando o Clube do Povo, algo assim. Né? E aí eu lembro que eu tenho uma foto até com a Raquel, eu e ela, né? Uma gremista, uma colorada. Enfim. Então foi isso, assim. Mas a minha mãe sentiu que ali tinha algo de estranho. Porque o Grêmio nunca deixou de participar, né? E eu dei graças a Deus. Que eu representei o meu clube. A mãe da Daisy, que é... Tudo bem que pais sempre acham seus filhos lindos, né? Mas Sempre. ela profetizou, né? Pois é, eu queria que tu contasse essa história assim, porque a tua mãe... Eu acho a minha filha, minha Malu, a criança mais linda do mundo. E sempre será. E sempre será. É isso. Mas eu não disse assim, ela vai ser Miss. A tua mãe disse? Tu nem lembrou disso. Nem lembrei. Como é A que é essa minha história mãe da tua disse, quando a minha madrinha foi me visitar no hospital, Recém-nascida. recém-nascida, eu nasci na Santa Casa e tal. E a minha madrinha foi lá sem saber que seria minha madrinha, né? Então, tem mais essa. Ela chegou lá pra visitar e tal, e a minha mãe, né? Tá aqui o nenê, segura aí a tua afilhada. E aí minha madrinha já ficou toda emocionada. Ai, minha afilhada, não sei o quê. Minha madrinha ia fazer 15 anos. E a futura Miss Brasil. Ela jogou isso, assim. E a minha madrinha, né, olhou pra ela, tipo... Tá bem. Tá bom. Aceito a minha afilhada e a futura Miss Brasil. E tu falou aceito também. Lá dentro tu falou, né? Devo ter falado. E aí foi isso. Então, assim, quando eu cheguei e disse pra minha mãe, em função dessas questões raciais, né, que eu disse pra ela um dia, digo, mãe, eu não quero mais participar de concurso de beleza. Pra mim deu. E eu tinha um sonho de ser médica, né? Queria fazer medicina. E aí ela disse, mas por quê? Eu digo, mãe, porque não quero. Não sou obrigada a passar por certas coisas. Sabe? Não sou. Então não quero mais ser discriminada, não quero. Foi a mesma coisa que eu falar pro esse copo aqui, ó. Copo, eu não quero mais participar de concurso de beleza. Quando ela viu a chamada do Miss Rio Grande do Sul no SBT, na TV, ela foi lá e fez a minha inscrição. Era ela, então, que fazia toda a frente. Ela foi e fez a minha inscrição. Eu não sabia. Ela só foi me dizer, porque ela teve que me dizer, obviamente. Porque tu tinha que estar lá, né? Porque eram 5 seletivas, tá? Eram 5 etapas. Cada etapa saiu uma candidata. A primeira etapa aconteceu, eu não fui chamada. A segunda aconteceu, eu não fui chamada. A terceira aconteceu, eu não fui chamada. Ela pensou, bom, então não vou dizer pra Deise, porque talvez ela não seja chamada, ela nem vai nunca saber na vida Que ela tava lá. que ela foi inscrita, né? Só que na quarta, eu fui chamada. E ela teve que dizer. Daisy, olha só. O que tu vai fazer amanhã? Não, ela inventou uma história pra mim, dizendo que eu tinha um trabalho pra fazer. E eu dizia, mãe, mas que tipo de trabalho é esse? Não é época, mãe. Não é safra, mãe. E ela dizia, não, mas tu tem um trabalho, eu consegui um trabalho. Eu disse, aí eu tava viajando. E aí eu voltei de viagem e disse, tá, mãe, qual é o trabalho? Tu quer me dizer o que é um desfile, uma foto, é o que é uma campanha publicitária, o que é? E aí ela começou assim, sabe, numa enrolação. E eu digo, tá, mãe, diz logo o que é, por favor. E ela disse assim, é porque eu te inscrevi no Miss Rio Grande do Sul e tu foi selecionada para participar. Jogou assim. E eu olhei para ela e disse assim, eu não vou, mãe.
Eu Tu não negou vou. inicialmente. Eu disse, eu não vou. Eu te disse que eu não queria mais. E ela olhou pra mim e disse assim, tu vai. A tua mãe é Sinto te informar firme. que tu Tipo vai. isso. Sabe assim? Tu vai. incrível, né? Mãe, assim, a minha mãe é o meu maior exemplo de vida, né? Ela teve 4 filhos e ficou viúva. O marido dela morreu. E aí ela conheceu meu pai. Ela já conhecia, mas ela foi ficar com meu pai acho que uns 15 anos depois, mais ou menos. E me teve nos anos 80 com 42 anos. E ela criou os 4 filhos vivendo na roça. Assim, é um exemplo de mulher, assim, que Força, né? ali eu cresci vendo como as mulheres, apesar de uma força gigantesca de homens tentarem dizer que as mulheres não são fortes, o quanto elas são fortes, de fato. Né? E tu vê a tua mãe, ela mudou a tua vida. Sim. Claro, óbvio, ela te gerou, tá, óbvio. Mas assim, hoje tu és a Daisy Nunes, conhecida Claro, como Daisy Nunes, claro. e tem essa trajetória. E mudou a tua vida, tu mesmo Sim. contou, né? Você tinha uma vida humilde, pobre, né? E quando tu ganha, claro, tu vai fazendo trabalhos, tal, Sim, vai tu conseguir ganhar vai, dinheiro. tu vai crescendo, né? E tu vai abrindo portas, assim. Tu né? está nos livros de história, tu está, né? Então assim, pela tua mãe, pela insistência direta da mãe, não é aquela Direta. coisa assim, Exato, a mãe me exato. incentivou. Não, Não. a minha mãe me pegou pelo braço. É, disse, se não fosse ela, né? Se não fosse a minha mãe. Exatamente, não teria participado, não teria sido nada. Eu, provavelmente, não sei também se teria sido médica ou ter poderia, feito outra claro. Poderia, Sim. né? Mas enfim, não deu, obviamente, né? Eu sempre digo, mas o sonho, eu sempre digo para as pessoas, o sonho a gente tem que sonhar e se realizar. Nessa encarnação eu não consegui ser médica, quem sabe na próxima, né? Quem sabe numa próxima encarnação. Agora eu quero saber o seguinte, a Daisy Nunes vai ser candidata a alguma coisa? Porque eu sei que esse Candidata nome... a Política. Não, eu sou candidata a me formar na faculdade que eu tô fazendo gestão pública. Mas, né, depois, Que com aos legal. 57 anos, lá tô eu, de aluna, Que legal. né? Mas IAD, olha, eu tô me achando já. A minha pergunta, Daisy, é porque eu Não. sei que tu já recebeu vários convites, né? Sim. Pra ser candidata a, sei lá, vereadora, deputada, enfim, né? Tu já recebeu. Até federal. Que loucura. As pessoas enlouquecem. Elas acham que eu sou louca também, mas eu não sou. Eu não sou tão louca assim. Eu posso ter um pouquinho de loucura, mas não tanto. Porque é difícil, né? Ser político, tem que ter uma dedicação, né? Não, Senão- não é uma coisa que, sinceramente, não é uma coisa que... Acho interessante a política. Eu acho que a gente precisa realmente ter um olhar diferenciado para a política, né? As pessoas... não gosto de falar de política. Mas a gente faz política todos os dias. Isso as pessoas não entendem. Mas não é algo que me chame a atenção. Eu acho que a política que eu faço, desde o jeito que eu sou, eu acho que eu faço mais, eu acho que eu consigo atingir mais pessoas. Pelo menos é a visão que eu tenho, né? Até porque para tu ser político, tu tem que ter um partido. Né? Tu é obrigada a ter um partido, porque senão tu não te elege a nada. Então, não é uma coisa assim que... E é difícil também tu achar algo que realmente combine com o teu pensamento, digamos assim. Né? E nessa função toda, nessa polarização toda, nesse ranço que está a política, realmente é muito difícil. Então, não é algo que me encante, digamos assim. Eu sempre digo, eu sou vaidosa, mas não a esse ponto. De achar que, porque a Daisy Nunes... Não é assim que funciona. Porque uma coisa é tu teres um nome, claro que a Daisy tem, certamente sai, digamos assim, na disputa um pouco à frente, mas tu tem que se manter, né? Se manter, que eu digo, Sim. entre ligações, conexões, Exato. uma negociações. dedicação, Não, né? claro, Uma uma dedicação dedicação. total, É uma né? dedicação. Um bom político é a vida dele, né? Não tem como ele... É. De fato, né? A vida, assim, não tem como ele ter aquilo ali como um emprego e... Não. Em parte do tempo, né? Não existe, né? Tu é político 24 horas por dia, todos os dias da semana, assim, não tem... hoje eu tô Daisy Miss, amanhã eu vou estar Daisy, não sei... Né? Não é personagem, não é um personagem. É o que eu digo para as pessoas, não existe a Daisy personagem Miss, a Daisy é a Daisy. Ela... Daisy para sempre, Miss, não Miss, é a Daisy. E é a tua história. É a minha história, não existe um personagem, a Daisy hoje tá de Miss, não.
A Deise tá como sempre foi, né? Como sempre teve. Eu tenho colegas, por exemplo, que dizem assim, Deise, tu não mudou nada de museu, mudou por quê? Tu tá achando que eu sou quem? Não, eu continuo sendo a Deise que estudou contigo lá na 4ª série, entendeu? A mesma Deise, claro. Com mais idade, né? Com mais conquistas, mas a essência da Deise não muda. Assim como a essência das pessoas não muda, não é assim. O que passou pela tua cabeça quando te coroaram? Quando teve ali aquela ação que passa nessa cabeça, assim, de quem vence. Como é que funciona isso, assim? Olha, eu vou dizer que na hora ali, naquele momento, assim, passa muitas coisas. Passa muitas coisas, assim, tipo, pá, consegui. Ganhei. Cheguei lá. E agora? Que maravilha. Que cansaço. Termina logo. Quero dormir. Quero tirar o sapato. Inclusive, quero tirar essa coroa. Sabe assim? É um misto de tudo, porque a gente vem ali numa tensão todos os dias. Todos os dias que nós ficamos, a gente tinha compromissos. Claro. Então, a gente dormia tarde, acordava cedo. Dormia tarde, acordava cedo. Então, quando eu me lembro, assim, tem fotos da gente. E depois que a gente chega no Ayambi bem cedo, né, no sábado, as caras, assim... Destruídas. Ninguém ia dizer que saiu uma Miss dali. Nunca. Porque as olheiras eram assim no queixo, né? Todo mundo muito cansado, realmente, né? E aí mais o nervosismo, mais a euforia, mais aquela coisa, né? Aí vai chegando a hora, vai dando uma adrenalina, vai... Então, tu pensa tudo naquele momento. Depois é que tu para pensar de fato. Sim, cai a ficha. Cai a ficha, exatamente. Quando cai a ficha, aí tu diz, realmente eu fiz uma grande conquista. Foi que eu cheguei à conclusão, depois de ler algumas coisas. Eu digo, E hoje, qual é a tua grande conquista? Qual é a tua coroa? É a tua neta? Ou é teus filhos? Eu acho que a família é a grande coroa, né? De tudo, assim. Sem dúvida nenhuma. Porque família é base, né, gente? Não tem como tu deixar... Não, a neta, claro, é uma consequência, né? Da minha filha. Meu filho não diz que não vai ter filhos. Você é vó única. Será? Minha filha não quer mais, tá vendo? Meu Deus, que loucura. É tão caro, Deise. Eu tenho a minha que eu amo, até que eu sei que é caro. Meu Deus. Eu sei que é caro, mas a minha filha fica apavorada, porque ela diz, mãe, eu não posso parar. Não posso parar, como é que eu vou parar? E não sei o quê. Eu digo, tá bom, minha filha, tá. Já tem a Lívia, já tá lindo. Obrigada por me fazer vó aos 49. Mas eu acho que realmente a coroa é a família. Né? Tu tendo teus filhos encaminhados, graças a Deus, né? Com as tuas profissões. Então, eu acho que é bem isso. Assim. Minha coroa... Me coroei, né, no geral, com a família. Que legal. E eles vivem muito isso da tua vida, assim, essa parte toda, porque como tu falou, assim, a Deise é a Deise Miss sempre, né? Sempre. Porque tu sempre vai ser... E eles também vivem e falam até com orgulho? Ou é uma coisa... Falam. É muito engraçado. Selo, né? Quando eram pequenos... Minha mãe é Miss, tá de sacanagem. Mas quando eram pequenos, eles não gostavam muito. É, um ciúme, né? Imagina, minha mãe... Ali o filho da Miss, Eles não gostavam muito, assim, quando menores, né? Eles tinham um certo ciúme, sim, porque as pessoas abordavam. Claro. Porque não era nem época de foto, né? Não, era de autógrafo. É a minha mãe, né? É a minha mãe. Eu lembro não é a Miss, é a minha mãe. Exatamente. Uma vez eu lembro que eu levei eles num Dona Fashion. Fui com os dois. E assim, a minha filha ficou num emburramento horrível. A tua filha é mais velha? Não, a mais nova. Ela ficou emburrada o tempo inteiro, grudada em mim, porque as pessoas chegavam, pediam autógrafos e não sei o quê, e eu parava e conversava. Claro. E ela furiosa. Ela não era o centro das atenções, claro! Então. Mas hoje não, eles têm orgulho. Claro. Aí foi... Eu nunca falei pra minha neta sobre isso, né? Mas foi o meu genro que falou. E ele disse, tu sabe que a tua avó já foi Miss Brasil? E ela, como assim? A Lívia tem quantos anos hoje? 8. E aí,
mostraram fotos minhas, né? Uhum. Da época, com coroa, com faixa, com Gente, manta. imagina botar a vovó no Google. Tu tá de sacanagem. Bota a vovó. Maravilhosa. Não, e aí ela espalhou pra escola. Ai, que amor. E aí quando eu vou, é porque elas moram em que Garopaba, né? amor. Eles moram em Garopaba. Quando eu vou lá, que às vezes eu vou na escola buscá-la, Uhum. né? Aí, Sendo vó, né? sendo Desde vó, claro, vó. A avó da Lívia está aqui, eles anunciam. Aí lá vem a Lívia faceira, daqui a pouco vem a Lívia e uma coleguinha. Ai, a Miss Brasil tá aqui. É muito engraçado, assim, porque eles são muito pequenininhos. E eu digo, meu Deus do céu. Eu digo, Lívia, meu Deus, por que tu foi espalhar tudo isso? E a história reverbera, né? É. Imagina, ela não viu e os colegas não viram também. E Mas não sei o se- selo, né? a história. Virou, porque com certeza já botaram no Google, com certeza já viram. Que demais, que legal. Como é bacana, né, assim, tu poder ter isso em família, como tu falou, né, família é um negócio, assim, são os orgulhos, né, imagina, a gente começou falando da mãe, né, a tua mãe, que te fez Aham, Miss, literalmente, isso, assim, ó, literalmente, tá aqui a aham. Miss com um dia de vida, Imagina. e agora a tua neta indo lá, assim, e é melhor ser vó ou ser mãe? É muito melhor ser vó. É muito mais fácil, né? Entrega pra mãe, né? Olha, tá incomodando mãe. Então. Olha, a minha filha dizia muito isso, né? Assim, ai, porque eu quero ter gêmeos. E eu olhava pra ela e disse assim, a avó vai pro baile. Literalmente, a avó vai pro baile. Tu quer ter gêmeos? Aí eu falei pra ela outro dia, eu digo, ai, tu lembra quando tu dizia que tu queria ter E aí, gêmeos? tu ainda quer ter gêmeos? Aí ela disse assim, mãe, era um delírio só. Sabe o que eu pensava nisso? Eu acho tão legal, eu tenho 4 irmãos e a gente se dá muito bem. Mas eles são mais velhos, por isso que eu falei da minha mãe, né? Que ela Sim. teve 4 filhos. Então, assim, eu não saía com eles. Eu era um chato, inclusive, assim, porque... Toda os meus- criança é um chato mesmo. exato. né? E aí os meus irmãos queriam ir nas pizzarias, anos 90, Sim, rodízio, na sim, Xuca. Xuca. É isso aí, R$10 o rodízio. Tá, naquela época. E aí eu queria ir junto. Só que eu tinha, sei Óbvio. lá, 11 anos de idade. Não e eles ia. tinham 20 e poucos, claro. queriam Ah, namorar. não. Sim. Queriam, né? E eu no pirralho. meio ali. Tinha o- Então era muito chato. Então eu penso, ainda tenho esse pensamento, que ter um irmão gêmeo deve ser muito legal pra isso. É parceiro pra tudo, é parceiro no colégio. Se tem uma briga, ele vai estar lá. Se tem um bullying, vai estar lá. Mas pros pais, imagina, porque daí um dorme, o outro chora. Pensa. Aí um tá com fome, Uma mas não sei o situação. que. Aí troca uma fralda, troca a outra. Aí vai ninar os dois. Meu, É uma loucura, é uma loucura. Por isso que eu- Os meus têm 2 anos de diferença, né? Gael tem 7 e a Atena tem 5. E as pessoas quando me perguntam, né, como é que é ter filhos assim tão perto, próximos. né? E eu falo, se eu pensasse muito, eu não teria. Então, ainda bem que eu não pensei. Já encerrei a minha produção, tá tudo certo, né? Porque, fiz o assim, meu tema de casa. Não, e é aquela coisa, eu vou falando, e eu falo para as pessoas, né? Só vai melhorando com o tempo. Porque daí obedece comando, né? Tu fala, escuta. às vezes, né? não? É que Calma. assim, já foi bem pior, entendeu? A gente tem que considerar que já foi pior, entendeu? Os meus têm 2 anos e meio de diferença. É a mesma sensação que eu tenho. Era punk. Meu Deus. Meu Deus! Quando eles Não, resolviam brigar, não, socorro. e a Deise chegou aqui e eu cheguei respirando fundo, né, Deise? Após a Deise, eu falei... E ela já me entendeu, né? Sim, Mãe se entende, a Mini né? tinha ido buscar, né, a filha na escola. e tudo, Exatamente, imagina. exatamente. Não é tarefa fácil educar, gente. Deus do céu. É complicadíssimo. É exatamente isso. E eu vejo hoje, assim, a gente conversando com, né, com adultos, jovens adultos, a grande maioria, assim, que tu fala, não quer ter filho, né? Eu não sei, mas existe aí um movimento sem filhos. Exato. Né? Porque Um movimento pró-tempo. Porque Exato. a gente não tem mais... Não tem. Quem manda no nosso tempo não é só a gente Não. sendo mãe, sendo pai, né? É parte da gente em outros seres humanos Sim. que a gente tem que priorizar. Exatamente. E é natural que se priorize, porque são crianças, dependendo da gente. Foi Sim, uma opção que depende. a gente fez, né, Exato. de tê-los. Então, é complicado demais, meu Deus do céu. É muito difícil. Então, a grande maioria não quer ter. Eu vejo isso, esse movimento muito forte, assim. É. Né? E as mulheres, por exemplo, elas priorizam as suas profissões para depois
depois pensar em ter filhos. Exatamente. Né? E isso pode ser que depois não tenham também. Exatamente. Elas podem ter pensado, mas aí, né? E tem também esse movimento de quem não optou por ter filhos ali antes dos 35, que a gente fala dos 35 sendo uma barreira, querendo ou não, né? Biologicamente, né? Sim. Então, tem muito esse movimento, assim, de tipo, congelar óvulos, Tem né? também. Então, assim, também. porque eu não sei, porque eu não encontrei ainda o parceiro ideal. Também tem isso. Tem todo tem uma série de coisas. assim, que a gente tem que fazer, mas eu falo que se a gente pensar muito, não faz. fica cada vez mais difícil fazer, né? Mas é bem isso. Concordo contigo. Sabe que a gente tá falando sobre desafios, né? Assim, eu tenho uma menina, né, a Malu, e sempre me perguntava assim, tu quer uma menina ou menino, né? Logo que a gente tinha engravidado. E aí eu tinha uma resposta que era realmente muito franca, assim, que era, olha, vindo bem, sabe? Realmente que tem a saúde. É diferente. Que tem a saúde. Mas eu sei que o mundo é mais difícil para as mulheres. Então eu sei que o desafio vai ser maior. Assim, o desafio que eu digo da minha preocupação com a minha filha. Porque um homem tem riscos de assalto ou de pensando em violência, que a mulher pode sofrer violências, né, que são irreparáveis, assim, e que infelizmente são as notícias noticiadas são cada vez tempo maiores. As notícias... Tu que era uma mulher, assim... É uma mulher muito bonita. Muito obrigada. Mas era a Miss. Tu Sim, passou por situações de assédio ou algo assim do tipo? Ou teve a sorte e a proteção, talvez, disso não ter Eu acho acontecido? que o assédio, se ele aconteceu, eu não percebi. Porque eu estava sempre com a minha mãe. E eu acho que a minha mãe foi uma grande barreira para que isso acontecesse, entendeu? Porque todos os compromissos, por exemplo, como Miss, que eu ia, porque depois que eu voltei do Miss Universo, eu tinha uma agenda já extensa, já preenchida, assim. E quando eu voltei, então, para cumprir essa agenda, quem ia nas viagens comigo era minha mãe. Então, viajei muito para o Centro-Oeste, viajei muito para o Norte, para o Nordeste, para o Sudeste, alguma coisa, mas eu ia muito para o Centro-Oeste. Então, assim, se teve, não foi nada muito... incisivo. Não foi. E eu acredito muito que por ela estar o tempo todo comigo. É onde eu ia, ela ia junto. Mas tu sabe que eu acho que esse movimento também da gente perceber o assédio, ele não é um movimento muito antigo. Não, é mais recente. Eu acho que é um movimento mais recente. Porque eu tenho 36, tá? E eu lembro que eu ia e voltava a pé da escola. Eu lembro que os meus pais... Muitas vezes meu pai me levava, ou minha mãe me levava pela manhã, eu estudava pela manhã. E eu lembro que o maior medo... Meu maior medo naquela época era ser estuprada. Né? Sempre se teve esse medo. Né? Não que Gravataí fosse uma cidade violenta, mas assim, era incutido na gente naquela época de cuidado, né? Então tinha um alerta muito grande. Assim, às vezes a gente descia com várias pessoas não andava sozinha nas ruas. Sozinha, exatamente. Mas se tinha esse medo naquela época, né? Mas era uma coisa assim, cuidado, não usa tal roupa, essa blusa não é uma blusa de cidade, é uma blusa de praia. Então tinha essas preocupações, né? Sim. Antigamente. Então, assim, eu acho que na verdade, naquela época eu nem via isso, né? E muitas amigas, enfim, não viam também dessa forma. Hoje a gente, por falar mais sobre isso, a gente entende muito mais isso. De que é um assédio, de que isso tá certo, não tá certo. Eu, quando entrei na TV, por exemplo, eu tinha que me provar não ser só um rostinho bonito. Eu ouvi isso muitas vezes. Ela não é só um rostinho bonito. Então... Que loucura, né? É uma coisa que a gente normalizava. E eu, naquela época, 20 e poucos anos, eu não falava, não, peraí, só um pouquinho, tá errado. Não. Né? Eu digo que com 20 e poucos, muitas coisas são negociáveis, né? Sim. Hoje não mais, né? Hoje eu já sei o que é inegociável pra mim, né? E a gente recebe isso o tempo todo, sendo mulher, né?
E é muito mais fácil a gente deixar pra lá, né? Do que a gente bater, assim, de frente com algumas questões, não só com feminismo, não só com racismo, não só com outras questões, assim. Mas se falar sobre isso é muito necessário para que a gente possa treinar os ouvidos e os olhos para quando acontece. Exatamente. Né? Eu lembro que quando no inverno, assim, quando tinha serração, né? Serração baixa, assim, minha mãe me levava até quase a escola, sabe? Com medo. Porque ela tinha esse medo. Sim, ela tinha esse medo. Exato. Então, que talvez não transparecesse pra ti. Não, Exato. ela me levava, não, porque tem muita serração e tu vai. Eu ia a pé, porque a escola não era tão longe, claro. né? Dava pra ir a pé. Mas como tinha aquela serração e às vezes não tinha outras pessoas que fossem fazer o mesmo caminho. Pessoas ainda de confiança também. Amigos. Então, como eu ia sozinha, a minha mãe me levava até quase o portão da escola, quando acontecia essas serrações, assim, que tava muito escuro, não sei o quê. Ou então ela dizia assim, tu vai por tal lugar que tem mais movimento. Perfeito. Né? Então eu tinha que subir toda a minha rua, entrar na Protásio Alves. Isso mesmo. Né? Eu não podia atalhar. E tu vê... Por quê? Porque era mais deserto, porque não tinha muito movimento. E ela, obviamente, ficava apreensiva, né? Desde quando ela não podia me levar. 57 hoje? 57. 57, eu com 36, e os medos eram os mesmos. Os mesmos, tu vê? Tinha isso, né? Era uma coisa... Então, essas brincadeiras, por exemplo, estavam sempre olhando onde estava, onde não estava, aquela coisa, tu tinha que dizer, eu tô na casa do fulano, vou na casa da fulana. Perfeito, né? Isso mesmo. Tinha que dizer, porque qualquer coisa... Sabia onde procurar. E eu lembro que os meus amigos, naquela época, eles não tinham isso. Era uma preocupação com as mulheres, de fato. Muito. Os meninos não. É tipo, não. E eu lembro que os guris passavam na frente da minha casa e falavam, vamos dar uma volta de moto. Era umas jog naquela época, né? Nos 2000 e poucos ali. Vamos dar uma volta. Eu falava, não. Porque minha mãe não tá em casa. Sim. E eu tenho que estar em casa quando ela chegar, né? Então, por essa preocupação. E os guris não, eles nem falavam pra onde iam, né? Sim, não, só iam. Só iam, É a preocupação com a mulher. Com a mulher. Mas aí a mãe protegeu. A tua mãe. Com certeza. A mãe, sempre a mãe. As mulheres se protegiam. Mamães. As mamães. Obrigado. Mini, já passou de 1 hora. Incrível, que né? loucura. Que bate-papo. Como conversamos, hein? Eu vou te dizer que a expectativa contigo estava altíssima. E tu entregou tudo. E superou! Maravilhosa. Como é que a Dilma dizia? Se quando chegar na meta, dobra a meta. Dobra a meta. Dobramos e alcançamos. Deise Nunes, muito obrigado. Obrigada aí. Por vir à Obrigada. Que prazer imenso. Imagina, prazer todo meu. Adorei o convite. Adorei o papo, muito bom. Estreia da segunda temporada com a Marcati nos dando esta mesa, né? Nossa patrocinadora. Essa mesa agora está, como é que eu posso dizer assim, está bem estreada, né? Sinônimo de beleza, né? Sinônimo de beleza. Boa! Marcati, sinônimo de beleza. Pronto, aí, ó. Vamos mudar o slogan. Cachê para Deise Nunes. Bah, se pode, volta semana que vem. Isso mesmo. Bah, se pode, hein? Bah, se pode. Se pode. Tchau, gente. Tchau.